Muito obrigado, professor Marcos Fava Neves. Saudar os meus companheiros aqui de mesa, saudar a todos vocês, cumprimentar pelo Etanol Summit. Eu fiz um levantamento rápido para poder discutir aqui, nesse painel, com o olhar legislativo, e queria mencionar o PL 8541 de 2017, o 10075 de 2018, propõe um grande aumento do IPI sobre bebidas adoçadas. O PL 1066 de 2019 propõe que seja drástico nas embalagens para apontar aquilo que o projeto identifica como malefícios do uso do açúcar. O PL 5522 de 2016, o 7261 de 2017, também discrimina mensagens duras nas embalagens sobre a questão do açúcar. O PL 4910 de 2016 versa sobre propaganda nos meios de comunicação, impondo severas restrições a propagandas de bebidas açucaradas. O PL 2333 de 2015 proíbe a venda de qualquer bebida açucarada nas escolas. O 1637 de 2007 também restringe propaganda. O 7730 de 2014 tributa todas as indústrias, olha como é o projeto, que produzem alimentos que potencialmente possam causar danos à saúde, tá certo? E o Senado não fica atrás, eu mencionei alguns. No Senado tem dois projetos mais recentes. O 532 de 2018, que impõe várias restrições a propagandas, e o PLC, não estou mencionando o nome de parlamentar para não cometer nenhuma indelicadeza, o PLC de 2183 deste ano, 2019, institui a CID refrigerantes. 20% de tributo nos refrigerantes. É esse o contexto. Por que surge esse contexto? Eu trago, a par das reflexões feitas por todos os agentes aqui, essa situação. Nós vivemos um momento em que muitas vezes o processo legislativo, as leis que são estabelecidas, elas surgem frutos de alguns grupos localizados e elas acabam não contemplando um interesse mais geral. Não há dúvida, nenhum de nós, que existe um movimento mundial em torno de algumas questões. Um movimento, por exemplo, em torno da sustentabilidade, que todos nós, a indústria, o setor produtivo, entes públicos, dirigentes, nós legisladores, eu acredito, devemos incorporar, nos somarmos a isso, porque é um movimento importante. Existe um movimento também de vida saudável. Eu acho que nós devemos dar respostas a isso. O professor Marcos Fava me disse o seguinte: Arnaldo, você vai falar sobre a ótica governamental. Primeira coisa muito curiosa, Marcos, o governo é contraditório. Você tem órgãos no governo que pensam assim e assado, como você tem no legislativo pessoas que têm diferentes iniciativas. Alguns desses projetos estão lá desde 2007. Por que não prosperaram? Porque alguns, eu entre eles, agimos para que não prosperassem determinados projetos. Que projetos que nós não queremos ver prosperar? Os projetos que ignoram a ciência. Os projetos que não veem o problema como um todo. Ou aquele que se rende a uma determinada retórica e acaba propondo uma solução muito parcial e muito tendenciosa do problema. O nosso médico, o Dr. Dante, terminou dizendo o seguinte: o vilão de hoje pode ser o herói de amanhã. Nós vimos a polêmica do colesterol, nós vimos todas as questões. Acho que, diante disso, nós aqui devemos conversar, e a intenção, no resumo que fará aqui o Marcos Fava, é que a gente possa tirar alguma diretriz de comportamento, não é, Mário? Para que a gente possa fazer frente a isso. Eu, de minha parte, buscaria contribuir da seguinte forma, professor Marcos Fava. Primeiro, dizendo que nós devemos entrar na discussão. Nós não devemos nos omitir na discussão. De que forma nós devemos entrar? Primeiro, nós poderíamos entrar dizendo: olha, por favor, não atrapalhem o consumo de açúcar.
O consumo de açúcar gera muito emprego, muitas divisas, promove o desenvolvimento. É meritório isso? É. Me desculpem, é um argumento muito frágil diante dessa polêmica. Nós podemos dizer, puxa, mas isso é histórico, nós sempre produzimos açúcar, sempre lidamos com açúcar. Não se sustenta esse argumento. Nós precisamos entrar no assunto. Primeiro, do ponto de vista científico, defender as virtudes do ponto de vista energético, do ponto de vista nutricional do açúcar. Nós acreditamos nisso. Então, acho que nós temos que ir para isso. Aquele que foi o fórum referido pelo Dr. Dante, que a Elizabeth, a foto que ele mostrou na ESPN, teve um papel importante, acho que nós deveríamos aprofundar iniciativas como aquelas. Segundo, o setor faz propaganda. Eu quero saudar uma que eu vi recentemente, que eu acho que poderia ser melhor trabalhada dentro desse conceito. O grupo Raiz em Cosan, eles somaram outras empresas que são do mesmo grupo, tá certo? Como a Comgás. Mas eles decidiram, fizeram uma grande campanha publicitária, que eles passaram a patrocinar corridas de rua. E acabamos de ver aqui uma prancha, que dizia que das pessoas que praticam esporte, 67% delas são consumidores de açúcar. Por quê? Porque é energia, porque faz bem para a saúde, porque é a energia mais barata, é a energia primeira de suprimento das pessoas. Então, acho que o setor deveria assumir um protagonismo, entrar nisso. Nós somos contra, isso foi mencionado também nas posições anteriores, tudo aquilo que é excessivo. Por que que nós entramos? Vou fazer uma questão correlata, tenho 3 minutos ainda e não vou ultrapassar um segundo do tempo aqui. Tá certo? Nós entramos numa polêmica sobre os agroquímicos. Tem a ver um pouco com isso. Qual é a visão e a coisa que eu acho mais importante para nós mostrarmos para a população? Que o agroquímico é o remédio para cuidar da doença da planta e do animal. E como qualquer remédio para o ser humano, que também tomamos químicos em cada um dos medicamentos que nós, os médicos nos orientam e nós tomamos, qualquer coisa tomada em excessivo, tá certo? Ele se transforma, o remédio se transforma num veneno. E é assim mesmo. Então, tomar iniciativa, mostrar as virtudes do açúcar e estabelecer. Do ponto de vista legislativo, o nosso cuidado lá é buscar discutir legislações. Por exemplo, na questão de embalagens. Todos esses projetos que eu citei aqui, eles são só condenatórios. Nós queremos que as informações nas embalagens sejam nutricionais e orientativas. Do ponto de vista tributário, só se estabelece sanção. Nós queremos que a tributação tenha um sentido também de induzir comportamentos. Como, por exemplo, nós defendemos que se taxe mais a gasolina, que provoca doenças respiratórias, do que o etanol, que libera de emissão de gases poluentes. Então, discutir as questões de saúde, entrar na discussão das questões tributárias e a questão das próprias embalagens, que é um grande debate, e eu acho que será o mais imediato e mais importante, com essa orientação que é de fazer exatamente com que isso possa significar nós nos apresentarmos, parlamentares que partilham disso, profissionais do setor de produção de alimentos, de bebidas e médicos que têm essa preocupação, mas particularmente o setor do açúcar, ter um protagonismo, passar a iniciativa, mostrar as virtudes e mostrar que o açúcar faz bem, tá certo? E que nós somos os maiores interessados em evitar um consumo excessivo, que pode ser danoso. O açúcar bem consumido é aquilo que nós queremos.